Procurei por uma antiga casa espírita, renomada aqui na minha cidade, para tentar obter uma carta psicografada de uma grande amiga que desencarnou há 2 anos de Covid. Ela tinha 65 anos. Porém, não estou segura que seja o espírito dela que tenha se comunicado, porque contém algumas informações não verídicas e muitas dissertações sobre lugares por onde habita hoje, e muitas palavras soltas, não fazendo nenhuma referência a familiares queridos que tanto anseiam por notícia dela. Apenas diz que está trabalhando e estudando muito. Na ocasião de seu desencarne, 2 filhos não puderam comparecer ao féretro por morarem em outro país. E nós, amigos, fizemos uma live de cerimônia para eles. Foi muito traumática a partida dela. Em 2 semanas, uma pessoa saudável nos deixou de forma tão inesperada. A minha pergunta para o Jorge é: devo mostrar essa carta aos filhos, mesmo sabendo que eles possam ficar chateados por não fazer nenhuma referência a eles, sem nenhum recado em particular, apenas para eles saberem que ela está bem? Com você, Jorge. Eu acho que a prudência recomenda não divulgar. Porque se você que tem essa compreensão espírita mais dilatada tem dúvidas sobre a veracidade da carta, porque existe aí alguns problemas, eu citaria 3. Existe um problema que é a mistificação do médium, ou seja, o médium gera uma carta em cima das suas convicções, das suas próprias palavras, dos seus próprios sentimentos, sem ter uma influência. O que não é animismo, é mistificação. Animismo é um fenômeno realmente espiritual, mas do próprio médium em estado alterado de consciência. Não seria animismo. Animismo não é fingimento. Animismo é um fenômeno real, só que produzido pelo médium. Então, aí pode ser uma mistificação do médium, ou seja, o médium está criando uma história que não é verdadeira. Uma segunda seria uma mistificação do espírito. O fenômeno é real, o fenômeno é verdadeiro, mas o espírito que se comunica não é. É uma segunda hipótese. E existe uma terceira hipótese. É o fenômeno da chamada filtragem mediúnica. O médium não consegue registrar com exatidão as informações trazidas pelo espírito comunicante e ele acaba truncando a mensagem, mutilando as informações, omitindo nomes, datas, determinados pontos que seriam importantes para uma identificação mais efetiva do comunicante. Como você não tem os ingredientes que possam garantir uma legítima comunicação, a prudência recomenda que você guarde. Você não precisa referir-se diretamente à carta, mas você pode dizer aos filhos que você esteve na casa espírita, orando, pedindo por ela, como sempre faz, e que nessas oportunidades você tem rogado muito por ela e pelo que você imagina da sua compreensão sobre quem era ela, que ela deva estar razoavelmente bem do lado de lá, em que pese o trauma de uma desencarnação de maneira assim tão inesperada. Mas penso que não vale a pena uma divulgação. Com relação à possibilidade de ser um animismo, a chance é pequena. Porque o animismo é uma manifestação do próprio espírito. Então, nas manifestações anímicas, que não são mistificações, o espírito se repete. É a história dele, então ele, quando escreve, ele escreve uma história muito parecida. E para você produzir um fenômeno de cartas mediúnicas, não dá para ser anímico, porque senão todas as cartas teriam mais ou menos a mesma tônica, e isso não coaduna com a diversidade, o pluralismo de situações que a gente encontra entre os espíritos que se comunicam nessas circunstâncias. Então, aí, muito provavelmente, ou uma mistificação do médium, ou uma mistificação do espírito, ou um problema legítimo de filtragem mediúnica em que o médium
tentando passar as informações, acabou não transferindo de maneira exata aquilo que deveria ser. Prudência, guardar.